Bom dia, meu nome é Augusto Gabriel Jatobá Fernandes, eu sou graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Londrina e sou integrante do LEACEN, o Laboratório de Ecologia Aquática e Conservação de Espécies Nativas. Hoje, em conjunto com os meus colaboradores Lucas Machado de Andrade, o Dr. Lucas Ribeiro Jarduli e o meu orientador Dr. Mário Luiz Orsi, eu venho apresentar o meu trabalho intitulado Observação Visual em Cativeiro da espécie Psilogramus Kennedy, espécie presente na bacia hidrográfica do Baixo Rio Paranapanema. O Rio Paranapanema constitui a fronteira física entre os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, e é um dos principais afluentes da bacia do Rio Paraná, com mais de 900 quilômetros de extensão. Ao longo do rio, existem 11 barragens de usinas hidrelétricas, que utilizam as forças de sua água para gerar energia. Barragens de usinas hidrelétricas são prejudiciais para a manutenção da biodiversidade de qualquer rio, segundo Ferreira em 1993 e Santos em 1995. Isso se dá porque essas barragens impedem o fluxo natural de animais, plantas e nutrientes rio abaixo e rio acima. A espécie Psilogramus Kennedy, descrita por Eigenmann em 1903, trata-se de um caracídeo de pequeno porte, geralmente com 5 centímetros na fase adulta, encontrada na bacia do rio Paranapanema, onde não se sabe ainda se ela é nativa ou não, e também encontrada nas bacias do rio São Francisco e médio e baixo rio Paraná, onde ela é sabidamente nativa. O objetivo do nosso trabalho foi observar e descrever o comportamento da espécie em cativeiro, tanto em associação com outras espécies quanto sozinha. A nossa metodologia teve como base a captura de 20 indivíduos de Psilogramus Kennedy em ambiente natural, ali no rio Paranapanema. Como vocês podem ver na imagem, esse tipo de peixe gosta muito de zonas marginais, principalmente em associação com aguapés, que são essas plantas macrófitas. Então, o esforço humano é imprescindível para realizar essa coleta. A gente utiliza de peneiras e arrastos e tiramos os animais do rio. Após a retirada desses peixes do rio, nós o trouxemos aqui para o laboratório e demos início ao experimento. A primeira atitude que foi tomada foi deixar esses indivíduos em uma quarentena, que durou uma semana, aqui num tanque de 1.500 litros. Essa quarentena foi necessária para que, primeiramente, os peixes se adaptassem às condições do laboratório, tais como temperatura e pH da água, e também para que a gente tivesse a certeza de que esses peixes não vieram contaminados com parasitas ou com algum tipo de doença que poderia comprometer o andamento do experimento. O experimento teve uma duração total de 4 meses e foi todo realizado nesses tanques de 1.500 litros que vocês estão vendo nas imagens. O experimento foi dividido também em 2 etapas. Cada etapa durou 2 meses. A primeira etapa foi observar o comportamento do Psilogramus Kennedy em associação com outras espécies de pequeno porte da região, tais como Iphisobricon equus e Moencausa, por exemplo. O objetivo foi identificar como era feita a ocupação de espaço e o forrageamento desses animais. Então, durante todo o experimento, foram feitas observações a cada 2 ou 3 dias, e essas observações também foram divididas em 2 etapas. As observações tinham uma duração total de 1 hora e eram divididas ao meio. A primeira meia hora dessa observação era feita com os peixes antes de se alimentar. Então a gente chegava nos tanques, fazia essa observação visual, anotava qual era o comportamento deles e o que eles estavam fazendo num caderno. E a partir disso introduzíamos a ração, que é uma ração própria para caracídeos, com a qual eles foram alimentados durante todo o experimento. E então nós observávamos e anotávamos como era o comportamento e a ocupação de espaço, o forrageamento desses peixes após a introdução da ração. Na primeira parte do experimento, onde os Psilogramus Kennedy estavam com essas outras espécies, eles se mostraram muito ativos e muito competitivos. Toda vez que era introduzida a ração nos tanques,
Eles eram os primeiros a chegar para se alimentar e eram muito arredios e agressivos com os integrantes de outras espécies. Sempre as atacavam e espantavam para poder se alimentar primeiro. Na segunda fase do experimento, quando os psilogramas estavam sozinhos no tanque, eles se mostraram menos ariscos. Eles demoravam mais para se alimentar, o comportamento deles era mais tranquilo, mais pacífico em relação ao comportamento quando eles estavam com outras espécies coexistindo. Eles passaram por uma frente fria muito forte, que chegou na região logo quando a segunda etapa do experimento teve início. Então, essa frente fria, que diminuiu bastante a temperatura da água dos tanques, provavelmente influenciou no comportamento dos psilogramas, porque como eles são sabidamente nativos de uma região um pouco mais quente, como por exemplo a da bacia do Rio São Francisco, essas águas mais frias podem ter tido efeitos no comportamento deles e transformado eles em menos ativos. Então, o nosso trabalho ele conseguiu mostrar que a espécie do Psilogramus Kennedy tem uma capacidade muito grande de competir com outras espécies no mesmo nicho ecológico. E isso trouxe ainda mais à tona a necessidade que nós temos de uma pesquisa que elucide esse fato de se o Psilogramus Kennedy é ou não nativo da bacia do Rio Paranapanema. Porque caso ele não seja, ele tem um potencial de invasão biológica elevado, porque ele é um competidor muito arisco e muito forte. Além disso, existe a necessidade também de ser analisada a capacidade reprodutiva deles, que são animais que não apresentam dimorfismo sexual, e também existe a necessidade de saber qual a dieta desses peixes em ambiente natural, de se capturar tanto Psilodamus kennedy quanto outras espécies que coexistem com eles, e verificar se a concorrência que nós observamos no ambiente controlado realmente se dá no ambiente natural, se eles têm as mesmas dietas e como que uma população de Psilodamus kennedy pode influenciar uma, uma outra população nativa. Muito obrigado. Agradecimentos especiais ao UEL, a CTG e a FAUEL que patrocinam o nosso laboratório, ao Leacem e a todos os meus colegas e principalmente aos meus colaboradores na escrita desse trabalho. Muito obrigado.